Olá, queridos amigos telespectadores da TV Vale das Artes. Você está assistindo o programa Na Mira, Informação Verdade, com o Kristen Charles. E esse é o quadro Fala Doutor, onde eu, Dr. Valdez, estou aqui para falar com você hoje sobre um tema extremamente interessante que nós chamamos de TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Às vezes se fala geralmente TDA, Transtorno do Déficit de Atenção. Eu vou explicar para você. Isso é um distúrbio de comportamento comum nas crianças e nos adolescentes, mas também pode se chegar à fase adulta. É aquela criança que tem uma inquietação muito grande, uma criança adolescente que tem dificuldade de se concentrar, ela não percebe os detalhes das coisas do dia a dia, e é muito inquieta, não para e o aprendizado fica extremamente prejudicado. Perceba que o nível de inteligência não é afetado. Geralmente esses indivíduos têm uma inteligência bem avançada. Mas o detalhe da falta de atenção, da falta de concentração, isso prejudica bastante e atrapalha a evolução dessa criança, desse adolescente e até desse adulto. Estima-se que 6% da população tem esse distúrbio de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança tem dificuldade de concentração nas aulas, a criança ela tem dificuldade de fazer uma tarefa, dificuldade de seguir instruções, e isso fica muito difícil. Perceba que essa criança, esse adolescente, ao se ter essa dificuldade de atenção, ela é fadada à reprovação escolar. Quando ela reprova, aí ela passa a sofrer o que nós chamamos de bullying, porque as outras crianças ficam fazendo bullying porque essa dificuldade de atenção não permitiu que a criança ou o adolescente seja aprovada na escola. Em sofrendo bullying, vai desenvolver uma ansiedade e pode chegar até um quadro de depressão. Se a criança chegar nesse quadro de depressão, ela terá dois problemas distintos. Um é o TDA, que é o transtorno da deficiência e hiperatividade, e a outra vai ser o quadro depressivo. O tratamento que se existe de medicamentos, ele em 70% a 80% consegue uma resposta boa. A medicação que nós temos hoje no mercado é a chamada Ritalina. É uma medicação que 70% a 80% consegue resolver e outras crianças, outros adolescentes e até adultos têm dificuldade de se conseguir alguma resposta satisfatória. São alguns aspectos importantes. Primeiro que é o diagnóstico errado. Não é porque uma criança é agitada, tem aquele comportamento mais agitado, que você vai falar que é uma criança com distúrbio de comportamento do tipo TDA. Não é porque a criança ela é faladeira ou ela tem maus hábitos de se intrometer na conversa dos adultos, por exemplo, e você vai falar que a criança tem TDA. Mas se esse paciente tiver o diagnóstico errado, quando usar aquela medicação que é específica para isso, ele não vai ter uma resposta satisfatória. Ou seja, se você usa a medicação num paciente desse tipo e não tem resposta, a primeira coisa que tem que pensar é que o diagnóstico não foi feito de forma adequada e não que o paciente não responde ao medicamento. É uma situação ruim, porque quando se chega na fase adulta, esse paciente tem essa agitação, essa inquietação que lembra aquele indivíduo que usa drogas e está numa fase de abstinência. Aquele paciente inquieto, aquele adulto inquieto, que ele não consegue falar com você, se concentrar no assunto, ele quer já mudar de assunto, ele não para sentado, não para deitado, e aí ele pode ser confundido com o usuário de droga. E daí ter até uma discriminação em relação a isso. Importante que você entenda que o paciente que tem TDA é um paciente de muita inteligência, um paciente de distúrbio de comportamento que tem tratamento e ele não tem nada a ver com o aspecto do drogado.
O tratamento psicoterápico ajuda também, ele é um suporte e esse tratamento de paciente TDA tem que ser seguido por um profissional especializado. Não fique usando o remédio do vizinho, não fique dando diazepam, não fique fazendo as suas tentativas. O paciente deve ser avaliado por um profissional especializado. Esse é o quadro Fala Doutor. E eu, Dr. Valdez, falei para você.